Também no seu programa de governo diz assim: a Constituição será aplicada de maneira imediata e firme contra quem ameaça a democracia com atos e ou declarações. Quem estiver debaixo da autoridade da Presidência da República não vai poder sabotar a democracia. Então, nem com gestos, nem com declarações, nem com nada. Se um membro das Forças Armadas se for der um uma cargo declaração de confiança, dessa, está na rua no dia seguinte. E se for um membro... Nós estamos num momento delicado, um membro da ativa não pode. E o que vai acontecer com Ato ele? disciplinar. Ou ali na esquina, nós vamos ter uma solução autoritária. Gente, está aqui, plano de governo do Fernando Haddad. Será necessário um novo processo constituinte. Novo processo constituinte. Foi isso que o Maduro fez na Venezuela, certo? O Brasil precisa de um novo processo constituinte. A Venezuela tá a beleza que a gente viu lá. Mas mudou. E seria para quê? A gente chama nova Constituição. A gente chama nova Constituição. Aqui, ó, Programa Transcidadania, que garantirá bolsa de estudos a pessoas travestis e transexuais. Então, se eu me declarar trans, eu terei bolsa de estudos. Olha que bacana. Mas eu quero apresentar algumas coisas que eu já fiz pela população LGBT. Quando eu me tornei deputada federal, também por sugestão do movimento, nós reorganizamos a Frente Parlamentar LGBT. Eu fiquei na frente até o meu querido amigo, Jean Willis, assumir o seu mandato em 2010. Naquela ocasião, com o maior prazer do mundo, primeiro homossexual assumido da história da Câmara dos Deputados, tornou-se então presidente da Frente Parlamentar LGBT. Eu ia partir para as drogas ilícitas todas e depois eu ia transar muito, com todo mundo, homens, mulheres. É o fim do mundo, meu amor, não tem outra vida. Nova política sobre drogas. Descriminalização e a regulamentação do comércio. Sim, vamos liberar geral, né? Vamos soltar droga para o povo consumir, porque se tiver todo mundo noiado, ninguém vai ver o que a gente está fazendo aqui. Saiam do armário, vamos defender uma nova política de drogas. Uma nova política de drogas. A comunidade LGBT já saiu do armário, só falta gente e maconheiro sair. Inclusive LGBT e maconheiro juntos, os dois juntos saírem. Valeu, meu cara. São elas a poupança fraterna, segundo eles, acabar com a pobreza no Brasil. E visa limitar durante 7 anos o consumo individual de cada brasileiro por mês a R$700. Por mês a R$700. Por mês a R$700. Toda a renda familiar ou individual que passar de R$700 por pessoa será confiscado para uma poupança fraterna durante 7 anos. Eles querem tomar o seu dinheiro. Eles querem tomar o seu dinheiro. A segunda maldade é a chamada moradia social. O nome é bonito, mas isso é um ninho de serpente. Eu já vi acontecer na Venezuela. Vêm os assistentes sociais do governo, de casa em casa, levantando quantas pessoas moram naquela casa. E que naquela moradia está sobrando um quarto. E ela é transformada então numa moradia social. Amanhã você corre o risco de acordar com um sem-teto morando dentro da sua casa. Alguém que você não sabe qual é a cultura, qual é o valor, quais são os princípios. E tudo isso apoiado por um governo petista. Eu fui relatora do Estatuto da Juventude e nesse texto nós incluímos pioneiramente a ideia da livre orientação sexual. Nós também resistimos muito no Congresso aos ataques aos materiais didáticos que garantiriam a educação pela diversidade. Nós também resistimos muito no Congresso aos ataques aos materiais didáticos que garantiriam a educação pela diversidade. Onde começou o kit gay? Ô Haddad, pare de mentir! Fernando Haddad, para de mentir! Quem é que fez o kit gay? Se quer que teu filho aprenda a ser homossexual desde cedo, vote no Haddad. Quem coordenou o trabalho? Quem o Fernando Haddad designou para coordenar o trabalho? Secretário de alfabetização. Ele escolheu 12 representantes LGBT. Lembrando que Haddad, e é importante dizer isso para toda a comunidade cristã,
é que quando ele se tornou ministro da Educação, foi na sua gestão que começou a haver o famigerado e conhecido kit gay nas escolas. Portanto, senhor presidente, o meu papel aqui é de alertar a comunidade cristã evangélica. Então, acaba que isso prejudica e faz com que brasileiros que não são cristãos, como eu, né, sejam penalizados, não é certo. Essa é a candidata a vice-presidente de Haddad, que vocês sabem que, podendo se tornar presidente da República, o que eu duvido muito, aqui no Brasil, sempre o vice assume na última hora. E aí, se alguém quiser ter uma vice-presidente desse quilate de Manuela Dávila, não tem nenhum problema. Cada um faz da sua vida o que quiser fazer. Kit Gay, lançada em 2011 e que contém em seu material 3 vídeos e um guia de orientação para professores ensinarem coisas como homossexualidade, transexualidade e bissexualidade para crianças a partir de 5 anos de idade em sala de aula. Basicamente é você aprofundar a doutrinação dentro de sala de aula, é você colocar em ideologia de gênero dentro de sala de aula, sabendo que a maior parte dos alunos não sabe ler, não sabe escrever, metade dos brasileiros não termina o ensino médio. Ou seja, colocar um monte de coisa que não é prioridade, colocar um monte de coisa que não vai ajudar em absolutamente nada no mercado de trabalho, não vai ajudar absolutamente nada numa formação acadêmica, para continuar com essa mesma coisa de sempre, com a população sem educação, com a população sem saber ler, sem saber escrever. O cara não sabe ler, não sabe escrever, mas ele vai saber ideologia de gênero. É um negócio triste, é um negócio bizarro. Brasileira. Durante esse governo, a liberdade de expressão esteve permanentemente em risco. Permanecerão no governo que se inicia grupos que têm uma visão deturpada das práticas políticas. Aqueles que tratam a oposição como inimigos a serem aniquilados. Pessoas que não conseguem conviver com a imprensa livre e com respeito às liberdades individuais. Outro ponto é um novo marco regulatório da comunicação social eletrônica, ou seja, mais uma vez a gente vai ter mais regulamentação, mais controle da mídia, mais controle da imprensa, assim como foi feito na Venezuela. Isso, em outras palavras, é censura, isso, em outras palavras, é totalitarismo, é o PT querendo controlar todos os veículos de comunicação e mais. Num eventual governo Haddad, é basicamente isso que eles querem fazer com a justificativa de democratizar a mídia, que na prática é só um controle totalitário. Nos últimos 8 anos, os brasileiros conheceram a tentação autoritária do governo do PT. Perseguição a jornalistas, ameaças a empresas de comunicação, tentativas de controlar a imprensa. Os brasileiros reencontraram o fantasma da censura. Esse ano a gente começou o CQC com censura, né? Nós tivemos uma matéria de 22 minutos censurada. Então a gente falou de ditadura, hoje a gente vive um período bastante perigoso, porque os caras que lutaram contra a ditadura estão começando a se mostrar uns mega ditadores. Olha aí, membros da ala gay da Prefeitura de São Paulo, aí, ó, governado pelo PT do Haddad, aí vieram com a polícia. O policial queria pegar meu celular. E a militância gay prenderam o pastor aqui, ó. Que pregava contra o comportamento gay. Prendendo aí o rapaz evangélico. Ali não foi nem aprovado, estão perseguindo os evangélicos, hein? Ainda tem cristão desgraçado aí que vota num partido desgraçado como esse aí, o PT, ó. Ainda tem cristão desgraçado aí que vota num partido desgraçado como esse aí, o PT, ó. Pega esse vídeo aí. Aqui, pessoal, agora na página de um cristão que você conhece que votou no PT, ó, para o sem vergonha ver o que o partido que ele votou bate firme contra os princípios bíblicos. É a polícia, hein? A manda do PT. Vai tomar minha cana não, desgraçada! Essa proposta envolve a chamada política do desencarceramento, ou seja, libertar criminosos acusados de crimes mais brandos, aplicando sobre esses criminosos penas alternativas como serviço comunitário e reservando a reclusão apenas para criminosos acusados de crimes mais violentos. Propõe também o reforço da política de controle de armas e munições, dificultando a já quase impossível aquisição de uma arma de fogo pelo cidadão comum. Também quer discutir a militarização da polícia militar, o que alguns especialistas encaram como o primeiro passo rumo à desmilitarização da polícia. Ele aceita que o presidiário escreva os discursos dele e dite toda a campanha, a estratégia de campanha. Então, no final das contas, quando você vai ver,
o único programa que ele tem é tirar o cara da cadeia. Fazer do Lula nosso presidente, subir a rampa com ele dia 1º de janeiro. Então, mas defende o comunismo? Centro... Isso que eu queria saber. Eu estou te apresentando o que nós defendemos. Mas o comunismo, sim, social... eu sou comunista. Comunismo, sim, social... eu sou comunista. Meu nacionalismo é comprometido com o povo brasileiro. Não existe nação sem povo. Né? O que faz uma nação é o seu povo. Eu sou apaixonada pela ideia de que o Brasil pode ser um sonho que se realize, pode se desenvolver, porque eu sou profundamente apaixonada pelo nosso povo. Vamos pra cima, gente, com o nosso amor, com a nossa hipocrisia, com a nossa hipocrisia, com a nossa hipocrisia, com a nossa... Então o Haddad, sabendo que não vai ter o Congresso Nacional, quer criar os conselhos populares para passar por cima dos deputados, dos parlamentares, do Poder Legislativo. Não vai precisar ter mensalão porque o Congresso Nacional vai estar absolutamente anulado. E também dar esse poder pro presidente da República jogar direto para a população para passar uma quantidade absurda de projetos totalitários. Foi assim que o Maduro conseguiu implementar uma ditadura e nunca mais sair do poder. Exatamente isso que o Haddad quer fazer. Puxar mais poderes pro executivo, concentrar os poderes no executivo para que ele sozinho consiga mandar prender, consiga legislar, consiga fazer absolutamente tudo. O nome disso não é só autoritarismo, isso é totalitarismo. Já com o PT no poder, já com o Haddad no poder, eles querem fazer exatamente como o Maduro fez. Primeiro centralizou o poder no executivo e depois tomou todo o poder pro executivo com uma Assembleia Constituinte. Ou seja, rasgar a atual Constituição, fazer uma nova. Eles querem literalmente implantar uma ditadura no nosso país, chamar uma nova Constituição, rasgar a nossa atual Constituição. A gente chama uma nova Constituição. Outro ponto é: o governo Haddad fortalecerá o diálogo mundial, em especial com países latinos e com a África. Ou seja, mais uma vez a gente mandando dinheiro via BNDES para Angola, para Cuba, para tudo quanto é republiqueta que não vai pagar depois, mas depois vai dar alguma contrapartida pro nosso governo não, né? Pros nossos governantes aqui no Brasil, continuando com o plano, por exemplo, do Foro de São Paulo, que todo mundo sabe, um plano totalitário para toda a América Latina que é absolutamente impensável. Quem foram os fundadores do Foro de São Paulo? A resposta é: os fundadores foram o Lula e o Fidel Castro, ditador comunista de Cuba. A quarta pergunta: qual o objetivo do Foro de São Paulo? A resposta é: implantar na América Latina, principalmente nos países da América do Sul, o sistema socialista comunista como era a União Soviética. E você sabe qual é a sigla que usam? URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Oi, gente, tô aqui em Buenos Aires. Vocês sabem o que eu vou fazer aqui em Buenos Aires, gente? Vocês não sabem, eu tô indo encontrar o Mujica. Vocês sabem pra quê? Eu vou convidar ele pra ser presidente da URSAL. Já que agora eu vou ser vice, quem sabe eu vou entrar com a vice do Mujica na presidência da URSAL, hein? Já pensou? Acho que todo mundo tem acordo que ele seja o presidente, né, da URSAL. Ai do Brasil, ai da nação brasileira, se o comunismo entrar. Ai do Brasil, ai da nação brasileira, se o comunismo entrar. Haddad, em 2012, saiu do Ministério da Educação para concorrer ao cargo de prefeito pela cidade de São Paulo. Governou a cidade por 4 anos e deixou o cargo sendo avaliado o pior prefeito do Brasil e o pior prefeito da história de São Paulo, com uma alta taxa de reprovação entre os paulistanos. E o Ministério Público de São Paulo denunciou o candidato a presidente pelo PT, Fernando Haddad, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Fernando Haddad virou réu numa ação de improbidade administrativa. Além de Haddad, mais 3 pessoas e a empresa que construiu a ciclovia são réus na ação. Caixa 2 em 2 campanhas eleitorais do PT para a Prefeitura da capital. A de Marta Suplicy, em 2008, e a de Fernando Haddad, em 2012. Pessoal, eu recebi essa capa da Isto É, Haddad, o candidato com 32 processos. Eu achei que era fake news, porque o Haddad ultimamente tem falado muito em fake news, que tudo contra ele é fake news. Eu duvidei, mas pro azar do Haddad, quem me mandou isso foi um advogado. Veja que absurdo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, 118 registros. Veja isso aqui, improbidade administrativa, enriquecimento ilícito. Isso são as fake news que ele fala que é, mas na verdade é tudo verdade. Eles estão apenas enganando a gente. Chega de ladrão, gente. Eu ia votar nele, mas eu cansei de ser enganado e fingir que eu acredito. Eu não vou mais votar em PT. Chega. Olha o tanto de processos. Esse cara é um bandidão, assim como qualquer outro. 5 páginas de processos. É um absurdo um negócio desse. Por que em 13 anos de governo do PT, PCdoB, essa turma toda, eles não cuidaram disso?
Eles apresentam o Brasil como um inferno agora. Foi criado por eles, então. Porque eles estiveram no gol, foi permitido que a coisa se agravasse por eles, porque eles saíram do poder outro dia. Isso não foi criado pelo Temer, né? Você poderia até dizer que o Temer manteve isso, tá bom. Mas eles não fizeram nada para resolver os problemas que eles apontam. Não é querer que os ricos se empobreçam. Então fica esse discurso ridículo de diminuição da desigualdade social. Lá em Cuba você tem uma desigualdade social pequena, é todo mundo igual na miséria. É todo mundo igual na miséria.